Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a aneuploidia dos cromossomos sexuais e cromossomos autossômicos, né? A aneuploidia envolve toda aquela alteração envolvendo o ganho ou a perda de um cromossomo ou de parte dele, né? Então vai gerar as principais trissomias que a gente conhece, né? Para você que não me conhece, eu sou José Mogardi Fechini, eu sou doutor em genética e biologia molecular e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E peço, por favor, para vocês deixarem o seu joinha aí. Se tiverem alguma dúvida no final do vídeo, por favor, se inscrevam e espero de fato que vocês aproveitem o vídeo. Vamos lá? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que caiu aqui nesse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre distúrbio dos cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais, né? Vale lembrar que os cromossomos autossômicos em ser humano são aqueles cromossomos que vai do par 1 até o par 22 e o cromossomo sexual é aquele XX no caso da mulher e XY no caso do homem, né? Sempre que você tem qualquer alteração na quantidade de DNA, né, na quantidade de cromossomo, seja na estrutura, se você perdeu o material, se você ganhou o material, isso na genética é chamado de aneuploidia, tá? Então, a aneuploidia é qualquer alteração na quantidade de material genético, certo? Seja para mais ou seja para menos. Então, no caso, por exemplo, de uma síndrome causada por uma trissomia, você está ganhando material genético, né? Está ganhando um cromossomo inteiro. Então, isso também é uma aneuploidia, tá? E como é que surge essa aneuploidia? Ela basicamente surge através da não disjunção dos cromossomos, que pode ocasionar tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Como assim? Lembra que você estudou lá na biologia que durante a meiose 1 ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e na meiose 2 ocorre o pareamento das cromátides irmãs, né? Lembra disso? E aí o pareamento ocorre para quê? Para haver crossing over, né? Eles trocarem material genético entre si e depois eles se separam e vai cada cromossomo ou cromátide para um polo da célula. Bem, isso é o normal de acontecer, mas pode acontecer de, durante o crossing over, eles estarem tão ligados que, quando eles tendem a se separar, um cromossomo acaba arrastando o outro para o polo da célula. Isso pode gerar quebra cromossômica, o que vai gerar, por exemplo, uma deleção de um cromossomo, ou ele pode puxar todo um cromossomo para um lado da célula, que vai originar um gameta com uma duplicação daquele cromossomo. E aí, quando é fecundado, gera, por exemplo, uma trissomia, né? Aqui vocês podem ver que eu vou ter uma divisão celular normal, né? Então você tem uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide, né? Na quantidade de DNA. E aí, na primeira divisão meiótica, você tem a separação dos cromossomos homólogos e na segunda divisão meiótica você vai ter a separação das cromátides irmãs. Isso é o normal de acontecer, tá? Já quando essa não disjunção ocorre na meiose 1, você vai ter o quê? Você vai ter que os cromossomos homólogos eles vão os dois para uma célula apenas, tá? E aí vai ocasionar o quê? 50% dessas células vai ter, no final, né, dos gametas, vão ter problemas com duplicação cromossômica, tá? E os outros 50% de células vai ter monossomia daquele cromossomo, né? Deixar um recado importante aqui. Quando você tem duplicação no gameta ou monossomia, né, de um gameta, ele for fecundado, dependendo do cromossomo, você tem aborto espontâneo, certo? Então, tirando as clássicas síndromes que a gente entende com perspectiva de vida, que a gente vai falar um pouco delas, né? Síndrome de Patau, síndrome de enfim, Turner, síndrome de Down, todas essas, a maioria dos cromossomos grandes, ele é incompatível com a vida. Então, se você tem, por exemplo, uma duplicação, né, do cromossomo 1, por exemplo, que é um cromossomo gigante comparado aos outros, e aí vai gerar um gameta com essa duplicação. Se ele for fecundado, muito provavelmente vai gerar aborto espontâneo, tá? A gente não tem na literatura casos de trissomia do cromossomo 1, cromossomo 2, esses cromossomos que são muito grandes, tá?
Então, só para você entender que dependendo do cromossomo, na maioria das vezes ocorre aborto espontâneo nos primeiros dias lá de fecundação, tá? Mas caso essa não disjunção ocorra na meiose 2, né, a gente tem aqui o que vai acontecer? Então aqui ocorreu a separação dos cromossomos homólogos, normalmente, e aí no final da meiose 2 vai ocorrer a não disjunção. A não disjunção vai ocorrer basicamente em uma célula aqui, né? Então essa célula aqui ela vai originar um gameta com duplicação e o outro com monossomia, né, daquele cromossomo. Quando eu falo monossomia é que se for fecundado vai gerar monossomia, né? Nesse caso aqui, nessa célula não tem o cromossomo, tá? E a outra célula vai se dividir normalmente, tá? Então você vai ter células que, se fecundadas, vão gerar trissomia, células que fecundadas vão gerar monossomia, certo? E 50% das células normais. Então, basicamente é isso, tá? Bem, a primeira síndrome que a gente vai falar um pouco é a síndrome de Down, né? Que é a síndrome com melhor perspectiva de vida, tá? Ela foi descoberta por John Langdon Down em 1866. E, como eu falei, a alteração cromossômica foi descoberta por Jerome Lejeune em 1959. E a trissomia autossômica como melhor perspectiva de vida. E quando eu falo perspectiva de vida, a gente vai falar um pouco sobre isso. Você provavelmente conhece uma pessoa com síndrome de Down. E você provavelmente já viu repercutir na TV, jornal, alguma coisa, que existem fenótipos diferentes para síndrome de Down, né? Então existem pessoas que têm síndrome de Down que, por exemplo, conseguem praticar algum esporte, conseguem, sei lá, ter uma vida relativamente normal, tá? Com muitas aspas aí nesse relativamente normal. E existem pessoas que o fenótipo ele é muito agressivo na síndrome de Down. Então, basicamente, o indivíduo sindrômico ele não consegue fazer muita coisa. E aí você tem dois fenótipos diferentes da mesma síndrome. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, que existe, dependendo desse fenótipo, existe um quadro clínico por trás e uma alteração genética diferente por trás que vai corroborar essa diferença no fenótipo, tá? Bem, a síndrome de Down ela é também chamada de trissomia livre do cromossomo 21. Por quê? Porque é uma trissomia, ou seja, existem 3 cromossomos do par, que deveria ser par, no cromossomo 21. Então você consegue observar aqui, né, que ao invés de ter 2 cromossomos, você tem 3 num par. Quando eu falo par, você entende que deveria ser par do cromossomo 21, tá? Esse indivíduo aqui, ele é um XY, então é um indivíduo homem, tá? Eu não sei se a foto está diferente do cariótipo aqui, mas esse aqui seria um indivíduo homem com síndrome de Down, tá? Quais são os achados clínicos? O que é que acontece com a pessoa que tem síndrome de Down? Então, basicamente, ela tem hipotonia, que é o tônus muscular muito fraco, então ela não consegue ter uma força muscular normal. Ela tem geralmente baixa estatura, as orelhas elas têm baixa implantação, ela possui a língua grande, fenda palpebral, não em todo mundo, mas acontece, e também possui prega palmar única. Então essa prega da mão aqui, geralmente ela é única, tá? Existem outros achados clínicos, como retardo mental, falta de crescimento, enfim. Vocês conseguem observar aqui que não são apenas estes relatos clínicos. E dependendo do caso, pode ser mais agressivo ou menos agressivo, e dependendo da alteração cromossômica também, tá? Então, basicamente, existem 3 tipos de síndrome de Down, tá? Existe o síndrome de Down clássica, que é o que vocês observam aqui, que é a síndrome ocasionada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, tem 3 cromossomos 21, onde deveria ter 2, certo? Isso acontece em todas as células do corpo. Então, todas as células do corpo vão ser afetadas. Existe a síndrome de Down por translocação, que é chamada de translocação robertsoniana, que acontece basicamente entre o cromossomo 14 e o cromossomo 21. Por que isso acontece? Bem, basicamente, eu vou dar uma aula sobre cromossomo depois e eu vou explicar as estruturas e por que isso acontece.
Mas basicamente você tem um cromossomo que ele é chamado de submetacêntrico, que ele é quase acrocêntrico, e na aula sobre cromossomo eu vou falar o que é isso, que o braço curto dele é muito pequeno. Ele favorece que outros cromossomos eles peguem e se grudem no braço curto desse cromossomo, gerando uma translocação, tá? Então, se a célula faz isso, ela transloca um cromossomo no outro, ali naquele cromossomo translocado tem dois cromossomos, certo? E muitas vezes a célula entende isso, não que a célula entende, mas durante a não disjunção, esse cromossomo, que ao invés de ter um tem dois, ele vai para um polo da célula e leva o outro cromossomo daquele par, por exemplo, o cromossomo 21. E aí você tem a duplicação em uma célula do cromossomo 21, que pode ocasionar a síndrome de Down, né? Então, a translocação acontece por conta disso. Cromossomos submetacêntrico, que são pequenos, né? Porque no ser humano não existe cromossomos acrocêntricos, que seria a ausência total do braço curto, tá? Mas ele tem um pouquinho do braço curto ali, então isso favorece que outros cromossomos pequenos se grudem nesse outro cromossomo, gerando um cromossomo translocado, tá? Então, ó, uma pessoa que tem um cromossomo translocado, ela é portadora da translocação. Então, ela não vai ser afetada pela síndrome. Então, tá? Então, o portador da translocação robertsoniana, que é a 1421, ele vai ser afetado pela translocação, mas não vai ser sindrômico, tá? Mas qual o problema disso? Qual o problema dele ser portador da translocação? É que ele vai originar gametas e esses gametas sim vão ter o cromossomo 21 duplicado. Caso seja fecundado, vai originar um indivíduo com trissomia desse cromossomo, tá? Então, portador de translocação, ele não é sindrômico, porém, ele vai gerar gametas que têm duplicação do cromossomo 21, o que pode gerar a síndrome de Down, tá? Então, ó, aqui está um indivíduo normal, tá? Um indivíduo 46XY, no caso aqui um homem, e aqui uma mulher que ela é portadora da translocação robertsoniana, né? E aí esse indivíduo aqui, essa mulher é normal, só que ela vai gerar aqui um indivíduo, no caso aqui homem, com a presença aqui do cromossomo 21 extra, né? Então ele vai ter esse cromossomo translocado, então tá aqui o cromossomo 21 aqui em cima, né, do cromossomo 14, e mais dois cromossomos 21 aqui nesse indivíduo. Então ele é síndrome de Down clássico em relação à quantidade de células afetadas por esse cromossomo, tá? Então, ó, tanto a trissomia do cromossomo 21 clássica, né, que a gente viu, quanto a trissomia ocasionada por translocação, esses indivíduos eles vão ser totalmente afetados, tá? Ou seja, todas as células do corpo dele vão ter essa trissomia, consequentemente, os achados clínicos são muito similares entre a clássica e entre a da translocação, tá? Aqui a gente vai ter, por exemplo, um genitor normal, né? Ele vai originar gametas normais, né? Se tudo der certo lá na meiose 1 e 2, originando gametas normais. E aqui a gente tem um portador de translocação. Na gametogênese dele, né? Na formação dos gametas, ele pode originar gametas de diversos tipos, desde gametas que são normais, né? Vai ter enfim, se for fecundado vai gerar um indivíduo normal, quanto, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, pessoas com monossomia do 21. Lembra que eu falei que dependendo do cromossomo pode gerar aborto espontâneo? No caso da monossomia do 21 é gerado aborto, né? A trissomia do 14 ou monossomia do 14 também é aborto espontâneo, né? Ou ele pode gerar também um indivíduo normal, porém com a translocação do cromossomo 14-21. Então, esse indivíduo aqui que tem a translocação, ele não tem a doença novamente, mas ele pode originar diversos gametas que podem originar indivíduos normais, sindrômicos ou com translocação, tá?
Os achados cromossômicos da síndrome de Down, né? Então a trissomia do 21 ocorre em 95% das pessoas afetadas pela síndrome, né? Que é a origem do cromossomo extra, né? Pela não disjunção. Aqui tem uma característica importante que 90% dessa frequência é ocasionada por meiose materna, né? E por que isso acontece? Por que na meiose materna e não na paterna? Na paterna você vê que a frequência é muito baixa. Só é você lembrar que o homem ele está produzindo espermatozoide, né? Todo o tempo, tá? Então, o sexo masculino ele tem a gametogênese o tempo inteiro, certo? Já no caso da mulher, ela já nasce com a quantidade de ovócitos secundários já totalmente prontos. Eles estão imaturos ainda, né? Então ela vai na puberdade lá, que ele vai entrar em divisão e vai sendo liberado uma vez por mês. Então você entende o seguinte, na meiose paterna é como se eu tivesse células novas o tempo inteiro, né? Porque está ocorrendo a gametogênese, a espermiogênese e está gerando espermatozoides novos. Já na materna, como ela nasce com essa quantidade de óvulos pré-definida, e essas células vão sendo liberadas depois da puberdade, uma a cada mês, até mais ou menos a menopausa. Então você consegue entender que se uma mulher ela tem 40 anos, aquela célula dela, aquele ovócito dela, que vai ser liberado, também tem 40 anos, já que nasceu com ela. Então a chance de ocasionar erros, principalmente ocasionando a não disjunção, né, é muito maior do que em espermatozoide. Então o grande ponto é esse. As células das mulheres, os ovócitos, elas são bem mais velhos, o que pode gerar muito mais risco relacionado à não disjunção do que os gametas masculinos podem gerar. Tá? Então, basicamente, a diferença na frequência é essa. Tá? Então, você tem de 4 a 5% ocasionado por translocação e apenas 1% ocasionado por trissomia do cromossomo 21. Mosaico por trissomia do cromossomo 21. E a gente já chega no que seria esse mosaico, tá? Já chegamos, né? Então, o que seria o mosaico do cromossomo 21? Então, até agora a gente já viu dois tipos de síndrome da trissomia livre, ou síndrome de Down, né? Que seria a mais comum, que é a trissomia do cromossomo 21, e através de translocação, que é conhecido como translocação robertsoniana. No caso da mosaico, isso não vai ser gerado por meiose, né? Então a gente viu que a meiose é que vai gerar esses quadros de duplicação em um gameta, duplicação cromossômica, o que pode gerar trissomia do 21. No caso do mosaico, isso vai ser ocasionado por uma mitose. Como assim? Vê se você consegue me seguir aqui. Então, ó, imagina dois indivíduos normais, enfim, as células fecundaram uma na outra, gerando um embrião normal, certo? Em algum ponto, esse embrião começa a sofrer mitose, ou seja, mitose é outra divisão, né? Vai ocasionar mitose, e em algumas mitoses você vai ter células que vão sofrer não disjunção, ou seja, vão originar indivíduos que tem algumas células do corpo, ele vai ter uma trissomia ou uma monossomia. E dependendo, por exemplo, se for o cromossomo 21, ele vai ter uma trissomia do 21, mas não em todas as células. Então vai ser em um grupo pequeno de células comparado à trissomia clássica, né? Então você vai ter no indivíduo final, né? No indivíduo que nasce, linhagens de células normais, né? Linhagens de células trissômicas, então imagina que seja a trissomia do 21 aqui, e linhagem de célula monossômica. Então você vai ter uma mistura de indivíduo normal com indivíduo monossômico e trissômico. E isso é que faz com que o indivíduo ele seja que o fenótipo dele seja diferente, por exemplo, de um indivíduo com síndrome de Down clássica, tá? Uma vez eu discuti com um médico que ele falou que indivíduos de mosaico, o quadro clínico dele é muito semelhante o de indivíduos de trissomia clássica. E ele justificou isso falando que os pacientes dele que eram praticamente iguais, os fenótipos.
Só que diversos artigos, e eu vou colocar a referência do artigo aqui na descrição, tem um artigo de revisão bem conciso que ele diz justamente o contrário, que ele diz que o mosaico, as características clínicas são muito mais brandas em relação à trissomia clássica. E dependendo de quão cedo ou tarde acontece a mitose, né? Lembra, o embrião está formado se durante as primeiras mitoses você tiver uma não disjunção do cromossomo 21, você vai ter mais quantidade de células afetadas pela trissomia do 21. Se isso for um pouco mais tarde, você vai ter menos quantidade de células afetadas, né? Pela característica de uma célula dar origem a duas darem origem a quatro, e por aí vai. Então, você pode ter dentro do mosaico quadros clínicos totalmente diferentes, porque o indivíduo ele tem pouquíssimas células afetadas pelo cromossomo 21. Espero que você tenha entendido aí. Qualquer coisa, volta um pouco e tenta entender essa diferença entre esses quadros clínicos do clássico para o mosaico, tá? Beleza, então a gente viu o mosaico. Agora a gente vai ver uma coisa chamada quimerismo, né? O quimerismo ele é diferente. Então, o quimerismo você tem dois conjuntos de células, tá? Então você tem dois óvulos e dois espermatozoides fecundando ao mesmo tempo, tá? Então imagina um indivíduo aí uma mulher que lançou dois óvulos e aí fecundado por dois espermatozoides diferentes. Isso que seria o clássico gêmeos dizigóticos, né? Gêmeos diferentes. Só que em determinado ponto desse desenvolvimento embrionário desses dois embriões, o que acontece? Eles se fundem, certo? Dando origem a apenas um indivíduo, a apenas um embrião. Então os zigotos se fundem e dá origem apenas a um embrião. Só que você percebe que as células são diferentes, elas foram fecundadas por espermatozoides diferentes. Então você tem duas linhagens de DNA diferente uma da outra, né? Vale lembrar que durante o crossing over você tem a formação de células totalmente diferentes uma das outras, né? A gente não vai ter clones aqui. Então vão ser células diferentes que vão se fundir e dar origem a um embrião com duas misturas de células diferentes, tá? Isso acontece e tem casos em que você tem, por exemplo, essa mulher aqui, a Lídia, que ela deu à luz a um filho que não era dela, que deveria ser da irmã dela, que nem chegou a nascer. Então essa mulher, durante a formação de zigoto e embrião dela, ela deveria ter nascido com uma irmã gêmea, né? Só que em determinado ponto essa irmã gêmea dela se fundiu no corpo dela e ela, se eu não me engano, o caso dela, ela tinha três filhos, um era dela e duas eram da irmã dela que não chegou a nascer. Então, vê que loucura. O ovário dela, ela tinha dois ovários, né? O direito e o esquerdo. Um era dela, então ela liberava as células dela. E o outro não era dela, era da irmã dela que nem chegou a nascer. Então, as células da irmã dela, do embrião da irmã dela, se proliferaram e deram origem a vários tecidos e órgãos. E um deles foi justamente o ovário. Então, ficaria Existem outros casos na literatura. Hoje em dia já está sendo retratado em novela, em filme. Né? Eu tirei essa imagem justamente do documentário. Existe um documentário, só é procurar pelo nome dela, tá? E coloca quimerismo que você encontra esse documentário sobre o quimerismo. Tranquilo? Então a gente vai agora para a síndrome de Patau. A síndrome de Patau, dentre as trissomias com melhor expectativa de vida, ela é a mais agressiva, tá? Geralmente, indivíduos com síndrome de Patau, eles morrem nos primeiros dias de vida, não chegam a 1 a 2 anos, né? O caso mais duradouro dessa síndrome que a gente tem, acho que o indivíduo chegou até pouco menos de 20 anos, 16, 17 anos, tá? Então, a síndrome bem agressiva, e ela é ocasionada pela trissomia do cromossomo 13, né? Tá aqui. Lembra do que eu falei de cromossomos grandes? Então, geralmente, quanto maior o cromossomo, maior a chance de gerar aborto espontâneo e do quadro ser mais agressivo também, tá?
Os achados clínicos para a síndrome de Patau envolvem a malformação do sistema nervoso, microcefalia, a fenda labial e palatina, né? Que é essa fenda que você tem tanto no lábio como no palato. A polidactilia, que seria a presença de 6 dedos da mão e no pé também. E a superposição do segundo e do quinto dedo. Então esse segundo aqui e do quinto dedo, eles ficam para cima, tá? Vou colocar aqui a imagem para vocês verem, tá? Então tem essa superposição dos dedos. Isso acontece também nos dedos do pé também, tá? A síndrome de Edwards, ela é ocasionada pela trissomia do cromossomo 18, tá? Tá aqui o cromossomo 18 e tem 3 aqui ao invés de 2, né? Que gera a síndrome de Edwards. Os quadros clínicos da síndrome de Edwards envolvem retardo mental, a hipotonia também, né? Que é aquela falta de força no músculo, tá? As orelhas são mal formadas, o osso externo aqui ele é geralmente curto, ocorrem malformações cardíacas também e malformações também nas mãos e nos pés, com também presença de superposição do segundo e do quinto dedo, tá? Tranquilo, então a gente viu as principais alterações numéricas de cromossomos autossômicos. A gente não falou de cromossomo sexual ainda, tá? Agora a gente vai falar de deleção ou duplicação de cromossomo. Lembra, durante a não disjunção cromossômica, lembra que eu falei que o cromossomo pode se quebrar, né? Pode faltar material genético ali. Isso vai gerar uma deleção. Faltou material genético naquela célula que gerou o gameto e foi fecundada, tá? Então essa síndrome de Cri-du-Chat, ela é uma deleção justamente de uma região do braço curto, né? Do cromossomo 5. Então, o braço curto ele vai ter uma região que foi deletada e aí gera essa síndrome aqui, tá? Ela é conhecida também como síndrome do miado do gato. Existem vários achados clínicos para essa síndrome, tá? E uma delas envolve justamente o choro, né? Então, ela tem esse nome síndrome do miado do gato justamente por conta do choro se assemelhar ao miado de um gato, tá? A síndrome de Wolff-Rishon, né? Que é uma deleção do braço curto do cromossomo 4, né? Então também tem alguns achados clínicos que envolvem retardo mental, né? Déficit de atenção, diminuição do tônus, enfim. Tem vários achados e também é ocasionado por uma deleção. Existem várias outras deleções, tá? Duplicação também. Então eu coloquei aqui algumas das principais deleções. Você pode dar uma pausa aí e pesquisar direitinho, tá? Mas todas essas são extremamente raras, tá, pessoal? É caso de um nascimento a cada 10 mil, 20 mil, 50 mil nascimentos gera um indivíduo com essa síndrome, tá? Então, por que ocasiona essa duplicação ou deleção, né? Então, ó, durante o crossing over, né, que é a troca de material genético, um cromossomo ele pode acabar puxando partes do outro cromossomo, né? Do cromossomo que está fazendo o crossing over. Isso pode ocasionar também de um cromossomo ele não está totalmente alinhado com o cromossomo homólogo. E aí ele pode estar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, então vai puxar determinadas partes, o que pode acabar duplicando certos genes, certa quantidade de genes que tem ali presente, tá? Então, ó, o local da permuta ele também é importante. Então você pode gerar duplicações de regiões que vai ter em um cromossomo, tá? Ocasionado lá pelo processo de crossing over. Microdeleções também são regiões muito pequenas que foram deletadas e dependendo do caso isso pode também gerar problemas estruturais e fenotípicos no indivíduo, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a síndrome de Angelman, que ela é uma deleção da banda 13, subbanda 11, do braço longo do cromossomo 15, tá? Isso no cromossomo materno.
e existem uns quadros clínicos associados a essa síndrome, como por exemplo, riso frequente inapropriado e sem motivo aparente, deficiência física e mental, atraso no desenvolvimento, enfim, existem vários achados clínicos para essa doença, mas o interessante é você perceber que dependendo do cromossomo, se ele for de origem materna ou paterna, isso pode também gerar problemas nos quadros clínicos, né? Então você vai ter mesmo cromossomos autossômicos, dependendo do tipo, se ele for masculino ou feminino, você vai ter alterações diferentes, tá? Então aqui você tem, por exemplo, a microdeleção da mesma região, tá? Só que nesse caso, do cromossomo paterno. Então você tem deleção da banda 13, subbanda 11, do braço longo do cromossomo 15. A síndrome de Prader-Willi, tá? Que também você vai ter quadros clínicos que são típicos dessa síndrome, né? Como por exemplo deficiência hormonal, né? Problemas nos dentes, nos ossos, nos músculos, o metabolismo geralmente baixo, problema nos olhos, estrabismo, né? Olha, é um caso também raro, como eu falei, ocasionado, afeta 1 em cada 15 mil bebês, então é um caso raríssimo, tá? Então, mesmo cromossomos autossômicos, dependendo da origem deles, se for materna ou paterna, o quadro ele pode ser diferente, tá? Tranquilo, então vamos falar um pouco sobre cromossomos sexuais. O que determina o cromossomo sexual, né, vai ser ou X ou Y, né? Só que o que determina se o indivíduo vai ser, estou falando geneticamente, tá pessoal? Se ele vai ser homem ou mulher, é basicamente uma série de genes, tá? Com muito forçação dá para dizer que é basicamente um único gene chamado o gene SRY, que é o gene de desenvolvimento gonodal ou testicular, tá? Então você tem esse gene aqui, o gene SRY, ele vai estar nessa região aqui, ó, do cromossomo Y, certo? E ele está perto de alguns outros genes aqui, como o gene DAS e os genes AZFs. Esses genes DAS e AZFs, eles são responsáveis basicamente pela formação do sêmen, do esperma e de algumas partes dos gametas masculinos, como os espermatozoides, né? Então, geralmente, problemas nesses genes aqui vai estar muito associada à azoospermia, que é a produção de sêmen, mas sem espermatozoide, tá? Já o cromossomo SRY, ele está diretamente envolvido na formação do testículo, da gônada, tá? Então você tem aqui, se esse gene estiver presente, né, ele vai gerar um fator chamado fator TDF, né, fator de desenvolvimento testicular, né, e aí vai gerar um indivíduo com testículo, com genitália externa masculina. Já a ausência desse gene vai gerar um indivíduo com ovário, genitália externa feminina. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que na genética, para um indivíduo ser do sexo feminino, ela não precisa ter nenhum gene. Ela só basta ter a ausência do cromossomo do gene SRY, tá? E para o indivíduo nascer com genitália externa masculina, ele precisa obrigatoriamente ter esse gene SRY que está no cromossomo Y. Só que você viu a localização onde ele está no cromossomo Y, ele está muito perto aqui da onde? Da região de cima aqui do cromossomo, tá? O cromossomo Y, talvez você aprendeu que ele não é igual ao cromossomo X, tá? Então ele não é homólogo ao cromossomo X. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que são iguais, né? O par 1, o par 2. Então o X e o Y eles não são homólogos. Porém, tá vendo que ele tem uma região chamada região pseudo-autossômica? Então essas regiões pseudo-autossômicas são regiões que no cromossomo X e no cromossomo Y eles se pareiam, tá? Então o cromossomo X, como ele é muito maior do que o cromossomo Y, ele se dobra, tá? E o cromossomo Y, ele se junta nas regiões pseudo-autossômicas e trocam alguns genes entre si, tá? Só que
novamente, se esse encaixe não for totalmente perfeito, você pode ter esse gameta, esse cromossomo Y um pouco mais para cima, pode fazer crossing over com regiões que não são da região pseudoautossômica, como por exemplo a região SRY. Né? Aí já pensou se um gene SRY vai para um cromossomo X, por exemplo? E aí você vai ter o que, por exemplo, indivíduos que possuem sexo reverso, tá? São as mulheres XY e os homens XX, tá? Vai ocasionar justamente por conta dessa troca envolvendo o crossing over e meio que o cromossomo X rouba, né? Rouba uma parte do cromossomo Y que vai ter esse gene, né? Então, o cromossomo X, ele vai ter o gene SRY, que vai ter o fator de desenvolvimento testicular, tá? Então, a mulher, ela pode ser XY, nesse caso, o homem pode ser XX. Por que o homem XX? Porque o cromossomo X é que vai ter o gene SRY, tá? Tranquilo. A outra coisa envolvendo cromossomos sexuais é envolvendo o cromossomo X, né? O indivíduo ele pode ter vários cromossomos X e ainda isso ser favorável com a vida, né? O indivíduo ele pode nascer, por exemplo, com 3 cromossomos X, né? Só que, basicamente, quando você tem o cromossomo X é gigante, tá? O cromossomo X é grande em relação ao Y. O Y é muito pequeno. Então, esse cromossomo X, ele precisa ser inativado, porque senão você fica com uma carga genética muito grande, né? E aí a inativação desse X, você consegue observar isso, por exemplo, no microscópio com um espalhaço da mucosa bucal. Você faz um espalhaço, vai corar e você consegue observar na borda de algumas células, né? Você tem uns pontinhos hipercorados, né? Muito mais escuros, o que deveria ser, por exemplo, um núcleo celular que está altamente corado, né? E aí você tem, por exemplo, o núcleo que vai ter o DNA, o cromossomo X hipercorado, e você tem outro ponto. Então a quantidade desses pontinhos na célula seria justamente a quantidade de cromossomos X que estão inativados, né? A gente chama isso de esse material hipercorado da heterocromatina, né? Ela fica totalmente condensada e fica hipercorada, tá? Isso é feito para você ter o diagnóstico de se a pessoa tem mais de um cromossomo X, tá? E por que ele é inativado? Porque pela carga genética que vai ter nesse cromossomo, tá? Então, geralmente, quando você tem mais de um cromossomo X, esses cromossomos extras eles são inativados justamente pela carga genética, tá? Essa inativação do cromossomo X, ela não é total, tá? Então alguns genes acabam escapando disso. Até porque se você vê, por exemplo, uma pessoa normal e uma pessoa que ela tem 2 cromossomos X ou 3, você vai ver que fenotipicamente as pessoas são diferentes, tá? Isso se explica por quê? Porque mesmo a pessoa tendo cromossomo X inativado, alguns genes acabam escapando, né? Então, principais genes da região pseudoautossômica, né, que não se parentam totalmente. E fora da região pseudoautossômica, você tem genes que são correlacionados com o cromossomo Y também, tá? Um exemplo aqui que eu coloquei foi, por exemplo, da enzima estenose sulfatase, né, que vai estar associada à correlação com o cromossomo Y. Vale lembrar que essa inativação do cromossomo X ela não é aleatória. Então, por exemplo, você pode, em alguns grupos de células, ter a inativação do X de origem paterna inativado, e em outras células você vai ter a inativação de outro X de origem materna. Então, isso é não aleatório, tá? Então a célula sabe justamente qual X ela vai inativar. E geralmente quando você tem algum tipo de problema envolvendo o cromossomo X, seja uma duplicação ou seja uma deleção, né, você vai ter esse X que tem essa alteração inativado. Então a célula ela entende que aquele X está com algum problema, então ela tende a inativar aquele X, tá?
Tranquilo, então a gente vai ver agora as aneuplodias, né? As anormalidades dos cromossomos sexuais, né? Geralmente eles indicam o quê? Retardo no início da puberdade, né? A menorreia, a infertilidade e a genitália também ambígua. Você pode ter quadros, por exemplo, de hermafroditismo ou pseudo-hermafroditismo. E as consequências basicamente são a infertilidade e problemas do desenvolvimento, tá? A incidência da síndrome a gente coloca aqui, ó, por exemplo, síndrome de Klinefelter, que é 1 a cada 1000 homens. Enfim, vocês conseguem dar uma pausa aí e ver a frequência em cada sexo, por exemplo, e o cariótipo dela, né? Como é que, do que ela é feita, essas alterações. A síndrome de Klinefelter, ela é uma, por exemplo, que você tem um X duplicado, né? Você vai ter uma, uma duplicação aqui do cromossomo X e o cromossomo Y aqui. Esse indivíduo aqui ele vai ser homem, geralmente, porque o gene SRY ele vai estar no cromossomo Y, tá? Então você vai ter aqui um indivíduo dessa síndrome de Klinefelter aqui, que os quadros clínicos envolvem basicamente estatura alta, características físicas femininas, mesmo você tendo o cromossomo Y, tá? Ausência de barba, por exemplo, osteoporose, enfim, existem diversos quadros clínicos que vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso também. Vocês vão ver que dependendo da quantidade de X também, você pode ter alteração e diferença entre indivíduos de síndrome de Klinefelter. A síndrome do duplo Y, né, que é também conhecida como síndrome do supermacho, geralmente o indivíduo tem o fenótipo normal, a origem da alteração também a não disjunção, mas nesse caso, obviamente a não disjunção paterna, né, já que está envolvendo o cromossomo Y. E você tem diminuição do desempenho intelectual, da compreensão verbal, né, leitura, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, né? Alguns artigos muito antigos eles tentaram associar a síndrome do supermacho com quadros de agressividade, né? Então, assim, você consegue ver isso através de artigos novamente antigos, da década de 70, 80, 90, tá? Que eles associavam, por exemplo, a quantidade de indivíduos na comunidade carcerária, né, presos, e eles associavam que indivíduos normais, basicamente, era cerca de 0 a 0,1% da população. Já indivíduos que tinham essa síndrome, proporcionalmente correspondia a 1 a 2% dessa comunidade carcerária, né? O que incutia na mente das pessoas que a agressividade ela não seria uma característica, por exemplo, social, né? Do contexto que a pessoa viveu, e sim uma característica genética. E hoje em dia a gente não mais aceita esse tipo de argumento, né? Não se tem dados oficiais atuais sobre se pessoas com essa síndrome de fato representam um grande número na comunidade carcerária, mas a agressividade hoje em dia está muito mais a ver com o social, com o contexto em que a pessoa viveu, tá? A trissomia do cromossomo X é um fenótipo normal, né? A origem da alteração é a não disjunção materna ou paterna na meiose 2. E você tem aumento da gravidade quando você tem 4 ou mais cromossomos X. Então, chega um ponto em que o organismo ele não consegue inativar todos esses cromossomos X extras. E aí você tem um aumento da gravidade do caso clínico desses pacientes com essa síndrome, tá? A síndrome de Turner é a síndrome onde você tem apenas um cromossomo sexual, no caso o X, né? Esse indivíduo aqui ele vai ser do sexo feminino, obviamente, né? Já que você não tem o gene SRY no cromossomo Y. E percebe que mesmo você tendo indivíduos com X inativados, né? Aqui você só tem um X ativo, você tem um quadro clínico diferente de uma pessoa que ela vai ser normal e tem um X inativado, né? Vale lembrar que uma pessoa normal, uma mulher normal, ela vai ter apenas um X ativo, o outro X vai ficar inativo. A gente chama isso na biologia de taxa de compensação, né? A carga genética da mulher, para ela ser semelhante à carga genética do homem, então você tem essa compensação na ativação desse cromossomo X.
mas também tem a diferença de que o cromossomo X ele é maior em relação ao cromossomo Y, né? Então o cromossomo Y no homem não vai ter uma carga genética satisfatória que vai tirar essa compensação. E aí você tem essa inativação do cromossomo Y, e mesmo o homem tendo o cromossomo XY a mais, essa compensação ela vai estar mais ou menos equilibrada, tá? Então nesse caso aqui é um indivíduo mulher, né, obviamente, e com apenas um cromossomo X. Então você tem esses achados clínicos, né? Esse pescoço que a gente chama de pescoço alado, não sei se eu coloquei a origem aqui, mas assim, você tem pescoço alado, déficit de atenção, falta de tônus e aquelas alterações envolvendo cromossomos sexuais, né? É, é, Retardo do desenvolvimento da puberdade, infertilidade, todos aqueles que a gente viu, tá? A origem da síndrome de Turner, ela é a origem na alteração, né? No caso, a maior parte, durante a não disjunção, você tem a perda desse cromossomo X, né? Em uma célula. E essa célula, quando é fecundada, você vai ter essa síndrome de Turner. Os cariótipos possíveis, geralmente 50%, são justamente a perda desse cromossomo. Mas você pode ter, por exemplo, perda de parte do cromossomo X, né? Parte, por exemplo, do braço longo dele, anomalias do cromossomo X, mosaicos, por exemplo. Então, dependendo do caso, você não tem a perda do cromossomo X, mas perda de parte dele ou células com mosaico, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu vou deixar minha rede social aí e vou pedir, por gentileza, para você se inscrever aqui nesse canal. Deixa um comentário se tiver alguma dúvida, deixa o gostei aqui, se puder hypar esse vídeo também, tá? Brevemente eu vou estar postando novos conteúdos aqui, tanto da área de biologia quanto da área de genética. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço e até mais.